Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de dilatação térmica de líquidos. Nós já vimos dilatação linear, superficial e volumétrica para sólidos e hoje a gente vai discutir a dilatação volumétrica de líquidos. Quando nós estudamos dilatação térmica, nós discutimos como as moléculas se acomodam quando o seu material sofre um aquecimento. A gente sabe que com o aumento da temperatura, as moléculas vão se agitar e nessa agitação elas ocupam um espaço maior do que o espaço ocupado anteriormente. Isso faz com que os materiais sofram o que a gente chama de dilatação térmica. Nós vimos essa dilatação para os sólidos e vimos que essa dilatação ela pode ser significativa linearmente no comprimento do material, superficialmente, que é na área do material, ou volumetricamente, que é no volume. Quando a gente analisa um líquido sendo aquecido, a gente vai observar que as moléculas desse líquido também sofrem com esse efeito da dilatação volumétrica. A única coisa que a gente tem que considerar na dilatação do líquido é que ela não acontece sozinha. Quando a gente aquece um líquido, há a dilatação do líquido e do frasco. Então, nós temos o conceito de dilatação aparente, que é aparentemente o que dilatou do líquido. Quando a gente olha para a dilatação aparente, ela não leva em consideração o frasco. É só o que aparentemente a gente está observando em relação ao líquido. Se esse líquido vier a derramar ou escoar, esse volume que a gente observou sendo derramado ou escoado é chamado de volume aparente ou volume que vem da dilatação aparente. Então, na dilatação de um líquido, quando a gente considera essa dilatação real, eu tenho que pensar no volume aparente, né, ou na dilatação aparente, o quanto que aparentou que o líquido dilatou, e na dilatação do recipiente. A dilatação real leva em consideração a dilatação total do meu conjunto líquido-recipiente. Nós já vimos para a dilatação volumétrica que a variação de volume que nós teremos leva em consideração o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrico e a variação de temperatura. Essa relação ela foi utilizada por nós para analisar sólidos. Quando a gente analisa os líquidos, levando em consideração Quando nós analisamos os líquidos, nós não podemos esquecer que temos que considerar o volume real desse líquido, pensando que vai dilatar o recipiente e vai dilatar o líquido. Então, o volume, né, a variação de volume real do meu recipiente vai ser a variação de volume aparente mais a variação de volume do frasco ou do recipiente. Se a gente observar cada uma dessas variações, vou mudar a cor aqui da caneta. Cada uma dessas variações, eu posso substituir pela expressão que ela corresponde aí, né, para a nossa dilatação volumétrica. Lembrando que aqui a gente tem o coeficiente de dilatação ou real, ou aparente, ou do frasco. Se nós observarmos essa relação de variação do volume do líquido, né, que a variação real é igual à variação aparente mais a variação do frasco, a gente pode fazer para essa mesma relação as relações aí, né, ou a relação com os coeficientes de dilatação volumétrica. Então, o coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente aparente mais o coeficiente somente do frasco. Um efeito bastante interessante que nós vamos discutir em relação à dilatação volumétrica dos líquidos é o efeito aí de comportamento anômalo da água. Quando a gente observa o aquecimento de um líquido, é natural que com o aumento da temperatura, o seu volume aí aumente. Mas a água tem uma região bastante característica que é o intervalo de temperatura de 0 a 4 graus. De 0 a 4 graus, a água ela não sofre uma dilatação, e sim uma contração no seu volume. Isso explica um comportamento que a gente não está esperando. Nesse intervalo de temperatura, onde a água vai ter uma contração do seu volume, a gente observa a reorganização das moléculas de água em relação às forças intermoleculares. A água faz ligação de hidrogênio e essa ligação
é responsável pela organização da água no estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, esse arranjo obtido a partir das forças intermoleculares chamadas de ligação de hidrogênio faz com que o sólido da água apresente aí um volume maior do que o seu líquido, que é uma característica já específica da água. Por isso que o gelo, né, que a gente conhece aí, ele flutua no líquido. Como a gente tem aí uma expansão desse volume, a densidade desse material vai cair, e aí a gente tem que o gelo, né, a água no estado sólido, tem uma densidade menor do que a água no estado líquido por conta dessas interações. Sobra espaços vazios no meio. Quando a água está passando pela fusão a partir de 0 graus até 4 graus, as moléculas vão se reorganizar nesse espaço que elas ocuparam para o estado sólido. E aí a gente tem uma contração nesse volume, elas vão adquirir aí, né, o espaço original que elas teriam sendo líquidas, e aí depois disso que a água vai sofrer uma expansão de volume com aquecimento, ou uma dilatação com aquecimento. E esse comportamento é chamado de comportamento anômalo da água. Na aula de hoje, nós trabalhamos com os conceitos de dilatação volumétrica para os líquidos e discutimos o comportamento anômalo da água. Esses conceitos estão nas páginas 218 a 221 e eu vou indicar os exercícios de 1 a 4 da página 221 e 222. Não se preocupem que esses e os exercícios que eu passei nas aulas anteriores serão corrigidos e discutidos nas próximas aulas, assim como esses conceitos para que fiquem consolidados. Ok? Um beijo, fiquem com Deus, aproveitem a Páscoa, não comam muito chocolate, fique com a sua família em oração e nós nos vemos muito em breve. Até!